Olá, pessoal, e bem-vindos ao segundo episódio do podcast Faz Vender. E hoje a gente está com um convidado muito especial, o Cristiano Toledo, gerente nacional de vendas da Junco, amigo de longa data, né, Cristiano? É isso aí, é um prazer estar aqui com vocês. Até eu acho que o tema do nosso podcast de hoje, que é o Faz Vender, tem muito a ver com o que eu vou dizer aqui, que é o nosso relacionamento. Então, para você que quer ter sucesso na área comercial, é muito importante se relacionar. Então, obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui, pelo relacionamento que nós temos aí. Eu que agradeço. Muito bem, o Cristiano já fez a introdução, e é isso mesmo, né? Relacionamento nesse mundo de vendas que vocês estão inseridos, todo mundo que está assistindo, seja você um empreendedor, um empresário, um gerente de vendas, um líder, ou um vendedor, um representante, relacionamento é a palavra-chave. E eu vou dizer uma coisa para você, Cristiano. Eu conheço a Junco, nossa, não sei nem fazer conta de quantos anos, a gente trabalhou junto durante uma época com um projeto bem legal, e é incrível a gente estar na APAS, Uhum. e acontecer aquele movimento que vocês fazem. Eu tenho outros clientes e às vezes a gente está na APAS em outros stands e a gente ouve lá aquele grito de guerra e aquela empolgação e o stand sempre cheio. O que é o segredo da Junco para manter um stand cheio daquele jeito em todas as edições? O Fábio, aquilo é contagiante mesmo. Assim, nós tivemos relatos, assim, até hoje estamos recebendo relatos do nosso Instagram, até mesmo por ligação, até mesmo contato com o representante, da forma que isso contagia aquelas pessoas. Porque muitas das vezes o cara, assim, o cliente vai visitar uma grande feira como a APAS, né, que é a maior feira da América Latina, ele vai no sentido de encontrar um ambiente moderno, sofisticado, mas frio. É. E quando ele chega no stand da Junco, ele encontra uma recepção muito diferente, que faz parte do nosso DNA, Ju. Isso faz parte do nosso DNA, se relacionar com pessoas, de engrandecer e valorizar cada momento que essa pessoa está ali dedicando ao nosso stand. E a gente faz isso costumeiramente, não é uma coisa que a gente faz isso por acreditar só, não. Isso é característico nosso mesmo. Por isso que eu falo, é do nosso DNA. Eu sou testemunha disso. A gente fazer isso com supremacia mesmo, fazer com muita elegância mesmo, e é algo que tem dado muito resultado, né? As pessoas se sentem abraçadas, valorizadas, né, em ser bem recebidas. E a Junco faz isso com maestria. Mas, repito, isso é uma construção, isso é do DNA, isso não é da noite para o dia, nunca é uma coisa só. Você tem que ter uma equipe também que queira receber bem, então você tem que ter uma equipe de representantes, de gerentes que estão ali, os staffs que estão ali, todos alinhados no seu propósito. Então, o nosso propósito de participar de grandes eventos como a APAS é esse: atender e atender bem, atender com entusiasmo. E esse entusiasmo nós irradiamos ele em todo o tempo de feira. E é verdadeiro, né? Puro. Não é uma coisa assim forçada, é genuíno, né? Então Muito fica genuíno. uma dica para você aqui: não adianta forçar. Não queira criar um ambiente de relacionamento, um ambiente de confiança, um ambiente de receptividade para os seus clientes forçado. E aí, então, a gente abriu já logo falando de coisas assim, mas eu quero dar um passo atrás, porque vocês vão ver da onde vem isso. Então, é claro que os donos da empresa são os exemplos maiores, eu conheço todos eles, e espero que estejam assistindo. Um abraço para vocês, Paulo, Júnior, todo mundo que está aí, a Thalita. Mas é uma estrutura que ela vem de dentro, né? Assim, vocês querem fazer desse jeito. E hoje, especificamente, como meu convidado é o Cristiano, eu queria saber como é que foi essa construção desde muitos anos atrás. Eu sei que você tem uma história de vida em vendas, né? E muitas pessoas que estão nos assistindo também têm histórias de vida em vendas. Então, me conta como é que toda essa história começou até a gente chegar no ponto que nós estamos hoje. Conta a sua história, Cristiano. Perfeito, será um prazer compartilhar aqui um pouquinho da minha história. Quem é o Cristiano? O Cristiano é natural de Goiânia. Trabalhei por algum tempo, aí, depois dos meus 18 anos, em uma imobiliária em Goiânia, onde eu era só assistente administrativo. Fazia acompanhamento de venda, de aluguel, mas não poderia fazer venda porque eu não tinha o Cresce, era muito caro na época, eu não tinha condições financeiras. E via assim aquela equipe de representantes da imobiliária sempre muito bem sucedida, ganhando dinheiro, e eu me via inserido naquele cenário. E por essa limitação que na época era o Cresce, eu não poderia ser um corretor de imóveis. Mas surgiu uma oportunidade que talvez poucos não agarrariam. Sair da sua base, sair do seu ponto de conforto, né, e ter que mudar de estado, um estado que eu nunca tinha, né, visto ou visitado na vida, que era que é o estado de Alagoas. Apareceu uma oportunidade lá para mim ser representante numa cidadezinha chamada Arapiraca,
onde a indústria era uma indústria de café e fumo desfiado. Fumo desfiado, é isso mesmo. Hoje você encontra muito aí já o palheiro pronto, né? Naquela época a gente vendia só desfiado. E aí essa empresa me mandou para o sertão de Pernambuco, na cidade de Araripina, onde eu comecei minhas primeiras vendas diretas. Probabilidade de venda? É zero. Sem conhecer de região, conheci o produto só depois que eu fui apresentado, fiz questão de estudar também, uma coisa importante, viu? Tudo que você for pegar para fazer, entenda direitinho qual que é o mercado em potencial, onde você consegue vender isso, quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, para que quando você começar a visitar, abordar seus clientes, você passe a segurança, saber do que você está falando de fato. Então eu inseri nesse mercado, nessa área de vendas, nessa área comercial, muito novo, num desafio de uma cidade onde eu não conhecia, produtos que eu também não tinha conhecimento, e passei a ter isso de forma muito rápida, porque eu tinha interesse nisso. Eu tinha interesse de fazer isso dar certo. Eu não poderia voltar dessa missão fracassado. Pronto. Isso era muito ruim para mim, para minha imagem, para minha família, inclusive. Intenção firme. Firme. Isso é uma coisa, assim, vou aproveitando as coisas que você vai falando e eu vou dando recado para quem está assistindo. Claro, fica à vontade. Porque vocês estão vendo aqui, tem uma pérola aqui, né? Primeiro, intenção. Então, quando a gente contrata representante comercial ou vendedor, que é hoje um grande desafio de muitos de vocês que estão assistindo aqui, eu recebo muitas mensagens, clientes, ex-clientes, prospects, que falam assim, olha, eu não consigo crescer porque eu não tenho representante e não dá para contratar representante hoje em dia. Isso é uma meia-verdade, né, Cristiano? Fizemos uma pausa aqui só para fazer essa qualificação do que você está dizendo. A intenção talvez seja mais importante do que a qualificação profissional. Exato. Você acha que essa frase faz sentido ou não? Muito sentido. E, assim, eu tenho exemplos claros aqui de representantes hoje que são destaque dentro da companhia, que ele não tinha de verdade aí essa referência, essa qualidade toda pronta. É onde foi dada a oportunidade mediante a intenção de um cara que é disciplinado, de um cara que quer vencer na vida, do cara que é vocacionado, mas ele nunca teve oportunidade. Então, assim, eu tenho vários exemplos que eu peguei promotor de venda que hoje é um dos melhores vendedores da companhia. Então, pela intenção, pelo aquilo que ele queria ser na vida. Então, isso é muito importante na hora de você contratar um profissional da área comercial, sabe? É a intenção mesmo. Porque muitas das vezes o cara se coloca como candidato para ser representante, mas ele está vendo só o vizinho dele que foi bem sucedido, ganha dinheiro, troca de carro frequentemente e fala, eu quero isso para minha vida, mas ele não é vocacionado. E vendas é vocação. Se você não for vocacionado para aquilo que você está fazendo, em qualquer área da sua vida, você não vai ser bem sucedido. Então não adianta só se espelhar porque seu parceiro, seu vizinho está sendo bem sucedido. Avalie você mesmo, faça um estudo interno. Eu tenho vocação para ser vendedor? E o que é ser vendedor? Vendedor é matar um leão por dia, que esse é um bordão, um jargão antigo, né? Mas isso é uma verdade. O sucesso de hoje não vale para amanhã. Se você vendeu hoje bem, amanhã você tem que vender melhor ainda, de novo ainda. Fechou o mês, aquela correria de fechamento. No dia seguinte, você começou da estaca zero. Então, vendas é superação diária. Isso entra na parte da vocação. Quem não tiver realmente com essa condição de passar por isso dia após dia, não consegue ser bem sucedido em vendas. E aí eu aproveito um gancho, então, para a gente fechar um ciclo aqui do que a gente estava falando, porque quando a gente falou daquela cultura, aquela história da Junco na APAS, aquele grito de guerra, o grito de guerra, eu não sei se até hoje existe o grito de guerra das sextas-feiras. Existe, terças-feiras, né? Terças-feiras, né? Eu lembro que quando eu chegava na Junco, eu era o único que não estava com a camiseta lá do... eu garanto o próximo pedido, que é incrível. Tudo isso é cultural, né? E é uma empresa formada, e esse é um recado que eu deixo para vocês também, é uma empresa formada por fundadores vocacionados, né? Então, existe, e eu quero voltar à sua história agora, mas o gancho que eu quero pedir é esse daqui. Existe uma cadência, existe uma cadeia de influência. Eu vejo lá que dentro da Junco, hoje em dia, quer dizer, muitos anos depois da história que você está contando, e a Junco hoje sendo uma empresa de sucesso do jeito que ela é, os donos transmitiram, né, essa vocação para toda a sua equipe. E agora, voltando na sua história, alguém transmitiu isso para você? Alguém te influenciou vendendo café e fumo? Influenciou. E dizendo um pouquinho de Junco, e vou voltar nessa influência minha, na primeira influência que eu tive outras também mais, a Junco não é uma empresa de investidores. A Junco é uma empresa de pessoas que começaram a construir empresa e todas elas
tiveram participação importante em cada período dessa evolução. Então, são pessoas inseridas lá. Então, nós estamos na terceira geração, onde todas dessas gerações que passaram e que estão, tiveram experiência de trabalhar dentro do negócio, desde o início da base, não chegou a sentar na cadeira lá só por indicação, mas por meritocracia mesmo. Todo mundo que está lá hoje participou do processo de venda, de abordagem de cliente, visita, então isso é muito importante. Então a Junco é essa empresa, por isso que o DNA dela transmite isso com facilidade. E no início, Fábio, dessa minha inspiração, eu tinha um diretor chamado Mário Jorge, até não está mais aqui entre nós não, mas ele foi um grande inspirador para mim, que eu via a habilidade que ele tinha de negociar, que era coisa fundamental, coisa que para muitos achavam difícil, ele fazia isso com naturalidade, com facilidade. Então isso me inspirava muito. Então o Mário Jorge, dificilmente nós saímos para fazer alguma visita de prospecção que seja, que a gente não saia de lá com o negócio fechado. Então ele tinha as estratégias deles, ele sabia realmente aonde era aquilo que era importante falar, falava do lado que a pessoa gosta de ouvir. Então, aquilo que era a fraqueza daquele cliente, ele levava isso pronto, porque ele fazia um estudo de caso antes de visitar o cliente. Então, você juntou duas coisas aí, ó. Pérola para você que está assistindo, ó. Você juntou duas coisas. A primeira coisa que você falou é sobre a vocação, né? Então, você falou sobre a pessoa ter um propósito firme. Exato. O vendedor é um cara que você, quando for contratar, quando você for alocar alguém na área de vendas, você precisa desse aspecto comportamental. Então, o cara tem que ter um propósito firme porque é matar um leão por dia. Por dia. A venda de hoje não vale para amanhã. Exato. E a outra coisa que você mencionou, que era o Cristiano ainda jovem, quanto? 20 anos na época? 20 anos na época. Com 20 anos, o Cristiano ele foi lá aprender sobre o produto, aprender sobre o mercado, gerar conhecimento. Claro que você teve o privilégio de ter um Mário Jorge que te transbordou o conhecimento. Mas tem muitos vendedores que estão hoje por aí. Se você é um vendedor, eu posso dizer para você, se você não tem um Mário Jorge com você, desenvolva a sua carreira. Procure saber sobre o produto. Na Junco, por exemplo, fazendo um parênteses de novo na sua história, nós vamos voltar para ela. Perfeito. A Junco é uma empresa que vende muitos produtos em muitos segmentos diferentes, né? Exatamente. Então, eu imagino o desafio que é para um vendedor. A gente pode até mostrar o Cristiano e a Nina, que está sentadinha lá no fundo, trouxeram para a gente aqui um monte de produtos. Então, a gente agradece e está aqui, ó. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer para vocês. Ao mesmo tempo em que um vendedor da Junco tem que vender bala de coco, ele tem que vender especiarias, sal de churrasco, temperos, granola, tempero e uma série de outras coisas, né? Não deve ser fácil, né? Não. Mas eu fico imaginando qual é o desafio e quais dos seus vendedores hoje se empenharam mesmo em conhecer a fundo cada um desses mercados. Conta um pouquinho sobre esse desafio antes da gente voltar para a história do Cristiano. Perfeito. Primeiro é importante você identificar dentro da sua equipe quais representantes são seletivos, que existe isso. O que é um representante seletivo? Ele escolhe para quem vender, que dia vender e que produto vender. Você quase não tem esse representante, né? Entende? Então, representante seletivo ele vai ter muita dificuldade de ter essa abrangência de todo o seu mix. O que você tem que ter? Você tem que ter na sua equipe representante realmente vocacionado, que eu repito nisso, depois a gente vai falar até como descobre uma vocação, que não é simples assim também, não tem fórmula mágica para isso. Então, vou anotar aqui, ó, a gente tem que voltar nisso. Então, a gente vai voltar nisso. Então, assim, você tem que ter um representante que ele entenda que ele pode agregar valor para ele, primeiramente para ele, depois para o cliente dele, e depois que ele não pode ser omisso de não deixar o consumidor ter acesso aos produtos que ele representa. Porque na maioria das vezes, a pasta, quando a gente entrega o portfólio para o nosso representante, ele é exclusivo naquela região, não tem outro vendendo. Então, a primeira coisa que ele tem que estar convencido é disso. De que ele não vende, ninguém vende. Então, ele está limitando o ganho dele. A primeira pessoa a ser mais afetada com isso é ele. Porque ele está deixando de ganhar dinheiro. Depois, ele está deixando o cliente dele sem participar desse negócio de venda nesses produtos que ele representa. E depois o consumidor, que vai naquela rota que ele faz, não vai encontrar o produto. Então, primeiro identificar o vendedor seletivo. Se ele for seletivo, mas se entender que ele tenha como ser trabalhado e que você consiga recuperar, perfeito. Se ele não tiver esse interesse, que pode ser que o perfil da pessoa é esse, só é um segmento, é só um canal de atendimento que para ele faz sentido é aquilo. Então, se não tiver recuperação, não perca tempo com esse representante. Deixa eu te fazer uma pergunta é uma dúvida que eu tenho, não tenho uma opinião formada sobre o que eu vou te perguntar. Perfeito. Esse cara que é seletivo,
Ou seja, o vendedor que ele escolhe qual produto ele vende, será que ele é um cara que tem geralmente um perfil mais técnico e menos relacional do que aquele que vende todo o portfólio? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Mas na grande maioria das vezes é conveniência. Ou ele já está satisfeito com o que ele está vendendo, com o ganho dele, ele não tem ambição de vida. Uhum. Então pode ser uma mistura de muitas coisas. Inclusive, essa aí que eu ia falar preguiça aqui, mas vocês iam me criticar, mas tem vendedor preguiçoso na sua equipe? Tem, a gente sabe que tem, gente. Mas é isso. Agora, isso me dá uma dica pra gente voltar na história do Cristiano, porque aí, então, você tá me contando a história do cara que ele tem ele não é um seletivo. Então, ele é um cara que ele explora o mercado, ele tem coragem, mas principalmente pelo que eu percebi, esse cara ele quer vencer na vida. Ele é o cara que tem a vocação e ele quer vencer. O Cristiano venceu em Arapiraca? Venci em Arapiraca. Eu, como citei aqui no início da minha história, né, fui para lá com expectativa, não tinha nada concreto. Fui como representante, me mandou para o interior de Pernambuco, na cidade de Araripina. Com 6 meses de atuação na região, o diretor já enxergou um potencial em mim, me deu já uma supervisão, que era tratado assim lá na época. Passado 1 ano dentro da supervisão, ele já me deu a gerência nacional dessa indústria dele, coisa que realmente é algo para mim inimaginável. Né? Você era um menino, né? Menino, não tinha... Inclusive era isso, quando eu chegava e me apresentava como gerente nacional de vendas, o cara, mas você é muito novo para isso, como você faz? É seu pai que é o dono? Não, meu pai não era o dono, tadinho. Meu pai, beijo pro senhor, mas o senhor não era o dono dessa indústria. Mas era isso, assim, apareceu as oportunidades, eu fui aproveitando dentro daquilo que eu tinha traçado para minha vida. Que eu era vocacionado, que eu tinha um objetivo de vida e tinha que ser melhor naquilo que eu me propus a fazer. E se preparava. E se preparava. Conhecimento, você tem que adquirir ele constantemente, é uma evolução constante. Quem acha que sabe tudo, perde a chance de aprender. Então, eu sempre busquei conhecimento. Quem acha que sabe tudo, perde a chance de aprender. E a gente está aprendendo que aprendizado é uma base fundamental para o sucesso nas vendas, né? Constantemente, você não pode deixar de evoluir, você tem que ter treinamentos constantes, buscar conhecimento, se enriquecer de informação. E aí você evoluiu, né? Porque você não está em Arapiraca hoje. Então, como é que foi a história? Você saiu desse... Por que você saiu de lá? Você saiu e foi para onde? Eu saí e voltei para Goiânia. Depois de 2 anos e meio trabalhando nessa indústria lá, não foi possível continuar mais, a empresa até tomou outros rumos, até foi vendida, se particionou, separação, enfim, uma coisa mais complexa nesse sentido aí, mas paralisou as atividades da forma que estava. Então, para mim, já não era mais interessante. Voltei para Goiânia, também sem nada pronto, assim, e cheguei em Goiânia e fui descansar uns 30 dias lá e tinha um amigo que trabalhava no distribuidor, falei, cara, eu preciso de um representante igual a você. Aí, na minha cabeça, a gente também tem que ter humildade. Como eu já tinha chegado, tinha experimentado a gerência, falei, cara, eu vou voltar para ser representante, falei, mas vou. Eu posso construir também esse mesmo caminho dentro dessa empresa. Eu não começo de cima para baixo, né? Eu começo na base, na raiz. Né, E a vocação, né? Deve ter falado alto, né? Eu sou um cara de vendas. Muito alto, falou muito alto. E aí, assim, o que ele tinha de região para fazer? Lá eles chamam de região da fome, onde não parava vendedor, o cara vendia pouco, mal pagava a despesa da estrada pelo tanto que vendia. Tem mais alguém que tem a região da fome na sua empresa? A gente vê isso para todo lugar, né? Regiões pouco exploradas e vendedores que não querem atender nessas regiões. E aí você foi para a região da fome. E aí, assim, a primeira coisa que você tem que avaliar dentro de qualquer região, primeiro, é o seu potencial. Eu tenho potencial de abrir mercado, eu tenho potencial de prestar serviço, eu tenho potencial de realmente ser o melhor naquilo que eu estou fazendo. A empresa que você está trabalhando tem potencial? É uma empresa séria? Ela tem produto que tem aceitação de mercado? A região que eles estão te dando tem população? Tem comércio? Se esse tripé aqui estiver tudo ok no verdinho, não, eu tenho potencial, a empresa tem potencial e a região tem cliente, tem comércio. Então não existe região da fome. Aí existe a pessoa que queira fazer diferente. E aí nessa hora é onde entra os bons profissionais. Então eu entrei nessa rota que era da fome, que não parava vendedor, que não dava sustentação. Em 3 meses eu já era o melhor vendedor da distribuidora. E eu vendia sucos, sandália e ração para cachorro. Ou seja, 3 segmentos
totalmente distante um do outro. Você sempre trabalhou em segmentos assim. Assim, meio separados assim, mas uma coisa que é importante, sabe? Você gera valor, você gera relacionamento pro seu cliente. Então, o cliente tem que ter produto que te gere relacionamento. Não só mix sequencial, que tem sinergia. Que a gente tem sinergia dentro de muitos mix, inclusive na Junco. Você pega a linha de bazar com doce, ele tem sinergia. Né? Mas você já vai para a linha de temperos e condimentos, não é sinérgico com bazar, mas te gera relacionamento, te torna importante. Você faz realmente uma diferença para o seu parceiro naquela hora ali. Então, isso eu preciso aproveitar, então, para dar a dica aqui, que é uma pérola que você acabou de falar. Essa história da gente usar o mix de produtos com o objetivo não só de vender, não só do volume, porque geralmente o seu vendedor provavelmente é assim, ele está olhando para o portfólio de produtos e o que ele quer é fazer volume de vendas. Mas não necessariamente o volume virá de todos os produtos. Existem produtos de volumes menores, mas a importância do seu vendedor ter aquele item para repor gera um relacionamento que afeta a venda de um outro produto que esse sim talvez tenha volume. É aquela história de eu tenho um produto de volume e um produto estratégico dentro do portfólio. O seletivo nunca vai fazer isso, né? Nunca vai fazer isso. Então, assim, o cliente hoje, o seu cliente comprador, você tem que ser representativo para ele. Representativo em ter produtos, ter frequência de visita, ter serviço, e com isso você chega nesse volume de venda. Então, uma das grandes dificuldades hoje é você ter tudo isso juntos. Né? Porque a gente está dependente de uma equipe comercial que muitas das vezes pode ser que não tenha essa mesma definição clara, né, de como ser um bom profissional. Aí eu tenho alguns clientes e também tenho alguns amigos desse universo de vendas que a gente já tem mais de 20 anos que a gente está andando nesse caminho aí. E a gente vai fazendo umas amizades e eu vejo muitos casos, talvez seja o seu caso que está assistindo aí. Eu tenho um portfólio de produtos e 70%, 60% da minha venda está num grupo de produtos e eu tenho outros produtos de alta margem, alto valor agregado, muita receptividade no mercado e a minha equipe simplesmente não se esforça em vender esse item, né? Eu não sei se isso é um desafio com o qual você lida todos os dias na Junco, mas se for, conta pra gente como é que você resolve um problema desse. Fazer o seu vendedor explorar o mix completo. Então, repito, nunca é uma coisa só. A gente tem também esses representantes que hoje eles são seletivos e não trabalham bem em todas as categorias, né? Então, o que você tem que ter bem definido? Você tem que ter um plano estratégico. Hoje a gente tem um acompanhamento lá de clientes monitorados. Nesses clientes monitorados, a gente tem a condição de explorar melhor o nosso mix. Então, se o seu vendedor já sai para a rota, quando ele tem aquele cliente monitorado, ele já sai munido de informação do que você espera dele naquele PDV. Isso é importante. O que é um monitorado? Monitorado, você seleciona clientes que são potenciais da região, que são mais fáceis e acessíveis para você explorar melhor o seu mix. E quem define quem é o monitorado? Aí a gente traz isso com a equipe de gerente comercial e com a nossa análise que a gente tem de dados, né, que a gente tem de histórico, né, de movimentação, de compra do cliente. Então, você forma uma carteira de clientes monitorados. Deixa eu ver se eu entendi, porque isso talvez seja uma pérola maravilhosa, tanto para mim quanto para quem está assistindo. Então, o meu cliente monitorado dentro da Junco não necessariamente é o meu maior cliente. Não. Não é. Então, eu tenho um clientão lá da carteira do meu representante, mas eu tenho um cliente menor, mas que eu percebo que por alguns critérios que você determinou, junto com seus gerentes, que estão abaixo de você, vocês falaram, esse é um cara que eu tenho que ficar de olho porque existe potencial de crescer lá dentro. Em todas as categorias, exatamente. Incrível. E aí, quando você fala assim dos maiores clientes, aí você tem um outro tipo, né, de estratégia comercial. Que aí a gente chama de JBP, que é a construção aí de um plano de negócio juntos. Então, Joint Business Plan. Joint Business Plan. Então, nós temos o JBP hoje, que é esse cara, eu já tenho proposta de negócio em andamento, em execução, aonde eu exploro PDV, sazonalidades, faço ações comerciais, campanhas de venda. Então, esse cliente, ele é um cliente de relacionamento, que é o JBP. Então, esse cara, eu tenho ele o ano inteiro com um calendário de ações. E tá lá todo dia falando com esse cara. Todo dia falando com esse cara. Que assim, no nosso caso, em especial, um cliente grande, essa categoria de produto pode ser que para ele seja pouco representativa. E se você não se destacar de alguma forma, você acaba ficando no esquecimento. E aí você perde muito, né, de poder usufruir desse relacionamento que você tem. Como que você se destaca? Porque isso também é uma coisa, é outra pérola que eu estou compartilhando com todos vocês aqui. Essa história... de pérolas aí, nós vamos sair daqui milionário, né? Não, a ideia do Faz Vender é deixar o povo milionário.
Mas a história é a seguinte: o que eu quero destacar, e eu imagino que passou pela cabeça de você que está assistindo aí. Então eu tenho o meu cliente Monitorado. o JVP, JVP. que é um cliente grande, e eu Sim. fiz um plano de negócios com ele. Perfeito. Então eu tenho um calendário de ações, Manualmente. aquela história toda. Só que o produto que eu vendo para esse cara representa 0,5% do faturamento dele. Exato. Então, teoricamente, esse clientão, Rede BH em Uberlândia, Sim. esse clientão, ele olha para mim e fala assim, não, mas então, eu não posso dar muita atenção. E você faz ele dar atenção. Presta atenção no que o Cristiano está falando. Ele faz o cara dar atenção. Então me conta como que você faz ele dar. E tem um sentido para isso. Vai. Vou pegar aqui o segmento, por exemplo, de bazar. O bazar está relacionado muitas das vezes em comemoração. Estou pegando essa linha aqui. Por exemplo, essas descartáveis, balão, velhinha. Então, produtos para comemorações. Perfeito? Certo. Quando você faz uma comemoração na sua casa, na sua empresa, o que você compra para poder celebrar esse momento? Você compra a linha de bazar. Pratinho, copinho, guardanapo. Trivial, não é? Se for um aniversário, eu não vou comprar uma massa de bolo? Vai. Então, agrego no ticket médio do supermercado. Se for um churrasco, eu vou comprar carvão, carne, cerveja, refrigerante. Espetinho. Então, o valor agregado que eu dou para o ticket médio dele, tendo essa categoria como destino, é o que faz esse cliente prestar atenção e te relacionar melhor. Porque você agrega no negócio dele, que hoje o conceito One Stop ele é muito forte. O cliente sai de casa para se abastecer, ele quer fazer uma só parada. Ele quer pagar uma vez só no cartão. Trânsito é caótico, estacionamento é difícil, então ele não quer ter que sair daquele estabelecimento para procurar um outro item, em um outro estabelecimento. Ele quer chegar e encontrar de tudo, o que ele precisar para aquele momento ali que ele está de comemoração, num lugar só. Então isso é importante, esse conceito de você agregar valor não só naquilo que você vende, mas no restante das categorias de um supermercado. Você fechou, então, de novo, você fechou um ciclo aqui. Ciclo grande. Vamos recapitular aqui, porque a gente tem que ir aprendendo, eu quero aprender. Claro. Então vamos lá. Então você fechou um ciclo de novo aqui. As coisas que para você são triviais, para nós são pérolas. Então vamos lá. Então, quando você falou, por exemplo, dessa história toda que você está contando, de um produto, um cliente, que para você ele é muito importante, mas talvez, teoricamente, em alguns casos, inicialmente, para ele, a gente é pouco importante. Exatamente. E aí você criou toda uma abordagem, uma estratégia para fazer com que ele perceba um valor em você, mesmo que você seja um cara que vende muito menos do que uma Unilever, que tem outras categorias, outros produtos e que tem uma conta gigantesca lá dentro. Cristiano, isso o representante consegue fazer sozinho? Não. Não consegue, né? Não consegue. Então agora, vamos ver, você que tem o seu representante e precisa de um pensamento estratégico, quem é o responsável por criar esse pensamento estratégico dentro da sua empresa? Quem, Cristiano? São pessoas, tá? São pessoas. E essas pessoas são constituídas de quem? Primeiro, nosso marketing, tem uma participação muito importante nisso, que ele tem uns planogramas lá de gerenciamento de categoria que te dá muitos insights sobre como ter o melhor PDV abastecido e agregando valor com outros produtos daquela rede. No universo das suas categorias. No universo das suas categorias. Depois são gerentes e gestores, que esses caras são ponta de lança, estão na linha de frente. Tá falando dos caras de vendas. De venda já agora, sai da interna da empresa e foi para a equipe comercial. Então esses caras lá fora, ele tem a missão de contratar bem, treinar bem, motivar bem e ensinar pelo exemplo. Porque gerente que quer resultado de equipe só mandando voz de comando, ele não vai chegar a lugar nenhum. Isso é importante, hein? O cara tem que pôr a mão na massa. Então, quando eu falo ensinar pelo exemplo, é ir lá e mostrar para ele fazer. Entende? Visitar o cliente, fazer a sugestão certa, do mix certo, conscientizar tanto o representante quanto o cliente da importância dos seus segmentos naquele estabelecimento. Perfeito. Por que você faz esse trabalho? Qual que é a otimização que o seu cliente tem comprando mais coisas de você? Esses argumentos que a gente mencionou. Esses argumentos que a gente mencionou. Então, são pessoas que fazem isso, nunca é uma coisa só. E aí, dentro desse contexto, existem pessoas intencionadas que querem aprender, tá? E existem pessoas que não vai adiantar você falar. É dar pérolas aos porcos, aí não adianta. Então, a gente tem que dar a pérola para quem realmente vai dar valor nela, né? Entendi. Então, assim, e como que você acha esses caras que merecem o esforço, merecem o exemplo? Porque agora eu vou voltar na pergunta que você me fez anotar. Porque você falou assim, como que descobre uma vocação, né? Por que que eu gastaria mais do meu tempo? Isso é uma pergunta que todo mundo deve se fazer.
com um vendedor e menos com outro. Isso é perceptível. Então, para você ter essa primeira noção, primeiro, para você dar uma oportunidade, aí você não tem bola de cristal. Vamos tentar. A pessoa te demonstra ali o interesse ali naquela oportunidade de trabalho. Você pega o histórico dele. O histórico é importante, mas não é fundamental. Uhum. Às vezes um cara que vai ser bem sucedido na área comercial, ele nunca pisou, né, nesse terreno, como foi o meu caso. Uhum. Mas estava claro para mim naquele momento que eu queria vencer nessa área comercial. Eu tinha vocação para isso, eu demonstrava isso. Tanto que a minha entrevista foi por telefone. Uhum. O telefone antigamente era orelhão, não tinha celular, hein? Era orelhão, foi no orelhão e o cara no telefone de mesa dele. Então, minha entrevista foi assim. Uhum. E eu consegui convencer e fui para lá. Então, tem pessoas que te demonstram esse interesse. Uhum. E tem pessoa que você percebe, cara, ele só quer mesmo ter uma profissão aqui, mas não é vocação, ele não vai ser o cara diferencial. Uhum. Uma das coisas que é importante quando eu entrevisto para contratar um cara que não tem experiência ainda, que eu não tenho a referência dele, na área comercial, eu pego a referência de onde ele trabalhou, como ele chegou, como ele saiu, se manteve naquela mesma posição, se não manteve. Entende? Então, as conquistas que ele teve. Então, isso ajuda muito, né? Então, nessa área comercial, tem hora que você tem que arriscar. Não só para contratar. Depois a gente até fala mais sobre o cara ser audacioso, arriscar, se desafiar, desafiar seu cliente. Então, isso tem que ter também na área comercial. Então, não é fácil você encontrar o pérola aí da área comercial. É um trabalho que você vai gastar um tempinho aí monitorando, instruindo, e dentro do que você está instruindo é que você vai captando se esse cara realmente tem interesse e vai dar conta de fazer ou não. Então é nessa hora que você fala, esse cara tem fundamento, esse cara não tem fundamento, esse cara não precisa estar comigo. Você falou uma coisa muito interessante aí nas entrelinhas, eu quero destacar para eles aqui, porque talvez isso tenha passado na cabeça de alguém quando você falou agora, nessas últimas frases, né? Desafiar o seu cliente. E eu não sei quanto a você, Cristiano, mas nessa minha janela de vendas que eu vivo aí há muitos anos, eu já passei por muitos gerentes que têm uma dificuldade exatamente nesse ponto, de desafiar o cliente. Né? Então, eu não sei se é o caso de alguém que está assistindo aqui, mas toda empresa tem aqueles gerentes, aqueles líderes, que eles foram colocados como líderes, né? Eles têm algumas habilidades para serem os líderes, mas eles são pessoas mais passivas. E às vezes existem empresas que estão assistindo a gente que precisam exatamente do oposto da passividade. Nós temos um produto espetacular, e esse produto não tem hoje a representatividade de vendas na região em que nós atuamos que ele merece. Mas eu olho lá para a minha equipe de gerentes e eu vejo um ou outro que estão sempre cabisbaixos, estão amuados, estão... Você, na sua experiência como gerente nacional de vendas, que gerencia gerentes, você já viu casos de líderes assim? Sim. Desmotivados? De vez em quando, você vou usar uma expressão aqui popular, a gente topa com um desses aí, né? Mas é a hora que você tem que tomar decisão, que aí entra a coragem do líder, não só como gerente nacional, mas você vai encontrar isso também com um representante. Então, você tem que ter essas coragens de tomar decisões. Primeiro, você dá oportunidade, porque para mim, pessoas são mais importantes do que tarefas. Certo. Pessoas são mais importantes do que tarefas. A partir do momento que eu dou as tarefas que essa pessoa não dê valor a ela ou não faz da forma que deveria, aí eu não estou sendo desrespeitoso, desleal, né? Eu posso tomar a decisão que eu quiser. Cara, eu precisava ter um cartaz aqui, escrever isso. Tchã! Edita aí e faz o cartaz. Você dá tarefas. Não precisa. A Ana Luísa está mostrando aqui. Olha aqui. Já gastou 30 Tô brincando. Essa história de dar tarefas, porque você está enfrentando isso. Eu vou falar aqui com algumas pessoas que vão se identificar. Você está enfrentando isso. Você tem um gerente, você tem um produto, né? Vou mostrar aqui um produto incrível. Que a Nina, até quando a gente estava conversando, a Nina falava assim para mim, Fábio, nós estamos lançando o brigadeiro de pistache, né, Nina? Isso é um fenômeno nacional. Fenômeno nacional. Pistache está super na moda. Então você tem um produto que é um fenômeno. Exatamente. Não é possível. A Nina é gerente de marketing. Nina, você acha que isso daqui não vende? É óbvio que vende. Então, eu sou seu vendedor, eu sou seu gerente. Olha onde é que eu vou chegar, presta atenção. Eu sou seu gerente e você me dá um produto campeão para vender. É a tendência, é a trend do momento. Ninguém tem um produto como esse no mercado. Beleza. Tá lá. Eu vou fazer uma reunião com esse cara e esse cara olha para esse produto, ele gosta, ele come, ele acha saboroso e na hora de montar um plano, na hora de fazer vender, na hora de entrar cadastrando esse produto num supermercado, olha onde eu vou chegar. Esse cara não faz. Então, o que você está me dizendo, e que eu acho que é uma pérola maravilhosa para vocês,
primeiro você dá a tarefa clara. Eu quero, por causa dessas características, desse perfil, de esta loja, eu quero que você entre lá e cadastre esse produto lá. Aí esse cara simplesmente ignora essa tarefa, ou esse cara faz cara de muxoxo para você e não realiza a tarefa. Esse é o teste que você está ensinando a gente para determinar se esse cara fica na equipe ou não. É isso que você está dizendo. Exatamente. Você tem toda a condição aí de fazer isso. E não é uma coisa que você faz uma vez e descansa, não. Você tem que fazer isso também com muita frequência. Você tem que fazer isso semanalmente, você tem que fazer isso quinzenalmente, mensalmente. Com esse cara ou com todos? Com todos. Uhum. Com todos. Quer dizer, pode ser que em algum momento, né, esse cara que é o seu ponta de lança, que é uma referência, ele se acomode também, ele perca oportunidades. Uhum. Nada é tão bom ao ponto que não possa ser melhorado. Então, mesmo o seu melhor representante, ele também tem que ser acompanhado, ele também tem que ser orientado. Como empreendedor ou como empresário, eu sou o chefe, existem empresas em que o próprio dono é o chefe da galera. Sim. Né? Então, eu como empreendedor e como empresário, eu peco, presta atenção, eu peco quando eu não dou recorrentemente, de forma consistente, tarefas para os meus líderes executarem. Exatamente. E o meu pecado gera uma consequência. A consequência é, eu nunca vou ter a certeza e a segurança de quem são os caras que permanecem no meu time. Exato. E quem são os caras que deveriam sair do meu time. É isso que você está dizendo, né? Exatamente. Senão você vai ter um turnover muito alto. Tanto de representante quanto de gerente. Né? Se você não tiver esse monitoramento aí e esse estímulo, né, que você tem que produzir ele para a sua equipe constantemente, se você não fizer isso, daqui a pouco você é uma empresa de muito turnover. Uhum. Entrar e sair profissionais lá por falta disso. Uhum. Então tem que entender direitinho do objetivo. Isso tem que estar muito claro para ele do que você espera dele enquanto profissional. Ou então, turnover, ou então o outro extremo terrível, que é ter um cara que trabalha comigo há 28 anos e que simplesmente não faz a minha empresa crescer. Ele cuida daquele feijão com arroz e não faz, não busca o mercado. Eu olho para um produto como esse e falo, existe um potencial gigante, mas a minha equipe não vai atrás desse potencial. Cristiano, eu diria para você que eu tenho assim, de cabeça agora, conversando com vocês, eu lembro de pelo menos umas 10 empresas com produtos incríveis, cuja equipe simplesmente não faz acontecer. Né? E tem exemplos, viu, pode assim, de ser ousado, nós falamos de ousadia agora há pouco, que você vai ter parceiro seu comercial que compra o seu produto, mas de forma muito tímida. Lembra de eu falar da coragem? Tem que ter coragem de chegar para esse cara, demonstrar para ele um planograma ou um JBP, um plano de negócio para ele, e colocar a seguinte decisão para ele tomar. Ou a gente muda de patamar, ou esse negócio para mim não serve. Olha que desafiador que é. 95% das pessoas que estão assistindo a gente ali não falariam isso. Eu tive semana passada em viagem, até te falei isso, estava na região norte, eu cheguei em 3 clientes grandes daquela região. 3 clientes grandes, não vou citar nome aqui não. Mas 3 clientes grandes que eu cheguei para ele, pôs um ponto final na nossa relação comercial. Isso aqui não pode ser uma relação de promiscuidade. Você finge que me engana, eu finge que acredito. Porque esse resultado aqui não te convence, não me convence. A estrutura que você tem comercial, com a estrutura que eu tenho de produto, de serviço, e o que nós estamos entregando de resultado, não te convence, não me convence, não me serve. Agora, se você me der a oportunidade de ser melhor com você, esse aqui é meu plano de negócio. Faço ele e assumo o desafio. Se eu não crescer 20% a mais do que você vende com todos os outros produtos desse segmento, 20% a mais eu te faço composição de margem financeira. Para você, o tanto que eu acredito num negócio bem montado, estruturado e que vai dar certo. Então, nessa hora, você tem que ter essa coragem. É coragem, porque também não te muda de patamar ficar daquele jeito. Te engana, te consome, né? Ainda você é mal avaliado. Mas que empresa fraca, olha que exposição terrível, olha que mix incompleto, olha que coisa mal feita. Vamos fazer direito. Então, tem hora que você tem que dar esse choque de realidade, né? Ou faz ou realmente não justifica, né? Então, coragem, audácia é isso. Mas faça isso com inteligência, saiba a hora certa de falar. No relacionamento. Não sai dando tiro assim, não, que vocês vão tomar chumbo da asa também de vez em quando, tá? Mas faça isso estruturado. Se prepare, tenha realmente a condição de transmitir confiança dentro daquilo que você está falando. Não seja representante ou profissional aí mentiroso, não. Seja um cara realista mesmo. Prova, né? Dá exemplos, traz informação concreta para esse cara, para ele confiar em você. E assuma esse desafio, porque todo mundo quer crescimento, todo mundo quer ter um metro quadrado de venda da área dele lá, ele quer aquilo produtivo, ele não quer aquilo tá lá só para empatar resultado, o dinheiro dele ficar parado. Então, valorize o metro quadrado de venda do seu cliente.
E a única pessoa que pode fazer isso é você que está lá na ponta de lança. É isso aí. Empresas vão te dar estrutura, vai te dar produto, vai te dar treinamento, vai te dar motivação, até ela consegue passar, mas se você não for um cara que tenha realmente o interesse de ser motivado, de ser melhorado a cada período, você não vai dar conta de continuar nessa área comercial no mundo globalizado como está hoje. Uhum. Hoje você não tem mais influência só de outros representantes na sua rota, né? Uhum. Hoje você tem representantes virtual espalhado Brasil afora, também oferecendo produto que você vende. Marketplace. Então faça relacionamento, seja importante para o seu cliente, que ele tenha prazer de te receber na loja dele, que ele te chame pelo nome. Uhum. Muitas das vezes eu fazendo rota aí, o vendedor entra na loja, o cara não sabe nem o nome dele, você é de qual empresa? Mas, cara, não é possível o negócio dele, porque você não criou relacionamento, você não marcou a história dele, você não é representativo. Então seja representativo. Quando você entrar dentro daquele estabelecimento, né, você tem que ser representativo. Aquilo tem que fazer uma diferença para aquele comerciante. Lembrei de uma palestra que eu dei uma vez numa convenção da Junco e a gente falou sobre o conceito do que é ser representante. Lembra disso? Você lembra? Lembro. Sobre inovação e tal. Exato. E é exatamente isso, né? Isso daqui dá um recorte incrível para depois a gente jogar isso como uma pérola para o pessoal. Né? Então, assim, eu vi você aqui sendo uma pessoa ousada, inclusive, em chamar atenção de outras pessoas que possam estar nos assistindo. E aí eu fico pensando, e voltando agora na história do Cristiano, porque a gente parou e fez um parênteses grandão, mas tudo isso está sendo muito bom para nós. Claro. Mas voltando lá naquela história, aí você chegou um momento da sua história em que você veio para Junco. Exato. E quando você veio para Junco, você veio como líder? Não vim como líder. E eu relutei em vir para Junco, viu? Quem me contratou foi um gerente de venda chamado Osmair. Ele me viu trabalhando. Fazendo rota. E aí eu percebi que esse cara, onde eu ia no corredor ali fazendo leitura de gôndola, esse cara tava perto de mim, ou atrás de mim. Primeiro que eu já não gosto de homem atrás de mim, né? Mas já me incomodou aqui naquele sentido. E aí eu falei, esse cara quer alguma coisa. Aí eu fui em 3 comércios e coincidiu de 3 comércios ele tá junto. Nessa ocasião você era representante da distribuidora. Da distribuidora. Não era da Junco. Ele tava te olhando. Me olhando. Aí ele chegou no supermercado Fernandes, na cidade do interior de Goiás. Falou, cara, preciso de um profissional igual você em Goiânia. Você mora onde? Pausa. Ó, cadê os representantes bons, né? Porque o pessoal fica falando assim, ó, muito difícil contratar representante. Cadê os caras? E aí tentam contratar representante por LinkedIn, tenta contratar por postagem de internet. E o Osmair contratou aonde? Chão de loja. No chão. Então, sabe assim, ontem o Pepe Guardiola, isso daqui é atemporal, né? Mas só pra gente contextualizar, estamos na Copa América de 2024, ontem teve o jogo Colômbia e Paraguai, se eu não me engano, e o Pepe Guardiola estava assistindo o jogo. Era o Osmair. O Osmair sentado assistindo o jogo e vendo os caras jogar o jogo. Então, você quer contratar jogador? Vai no campo ver os caras jogar. E muita gente tenta contratar representante, mandando WhatsApp, mandando LinkedIn. Vai pro supermercado, faz igual o Osmair, que você vai achar um Cristiano pra você. E nem tô desqualificando o LinkedIn, não, que você acha bons profissionais lá também, tá? Mas faça um teste com esse cara em campo, pega esse histórico dele, se tiver oportunidade, trabalhe com esse cara. Se tiver oportunidade, converse com ele pessoalmente, que é diferente, mesmo sendo de vídeo, é diferente uma entrevista que você faz com um profissional pessoalmente. E você vê o cara trabalhando, né? E você vai na rota dele, pede exemplo nesse sentido aí, né? Então o Osmair me fez esse convite. Aí eu falei, quem é a Junco? Aí a Junco é essa empresa que vende balão, canela, cravo, nessa linha aqui de condimento. Você não pode ser seletivo. Aí eu lá vendendo lá minha sandália, fazendo bons volumes, ganhando dinheiro, né? Eu ganhava muito dinheiro, porque eu vendia muita sandália naquela época. Aí eu falei, cara, eu não vou aceitar não. Quero por enquanto não. Quanto que vende a Junco lá na região? Um número lá muito pequeno, é coisa que eu vendia no dia, eu vendia no mês. Entende? A Junco estava começando. Naquela região sim. Já tinha já uma estabilidade boa aqui em outras regiões, né? Mas lá não, tava engatinhando, vamos dizer assim. E aí aconteceu que eu saí da sandália e fui para uma distribuidora de alimentos, né? Da linha da Procter Gamble, Ferrero Rocher, Red Bull, Baldu. Só produto campeão. Uma pasta pesada. O cara também me viu trabalhando e falou, cara, você vai ser meu key account. Quer que você atenda só 14 clientes no mês, 7 na semana e 7 na outra. Falei, é lindo, né? Porque eu passava 80, 90 clientes só de sandália ali por quinzena, eu media lá por quinzena, para vender só para 14, então é muito fácil trabalhar desse jeito, né? E acabei indo para essa empresa. E fui para essa empresa também, como que account lá, fui destaque, atendi os 14 clientes, negociava ponta de gôndola, ilha com carro no meio, então era um negócio bem parrudo mesmo, um portfólio bem pesado.
Desenvolvi maravilhosamente bem. E eu encontro o Osmaí de novo, no meio do caminho. Cara, você tem que trabalhar na minha empresa. Eu falei, Osmaí, você me falou aquele número que vende na região, cara. É o tanto que eu vendo aqui hoje. Eu falei assim, vou te dar uma informação que é importante. Você vende muito, você não tem qualidade de vida e você não ganha dinheiro. Aí ele mexeu comigo. Falei, cara, ele tem razão. Porque a distribuidora, ela te dá essas oportunidades de ter volume, de ter esse ambiente todo aí favorável, tá? Você tem um produto que tem desejo mesmo, né? Estou falando de Procter Gamble aqui, Ferreiro Rocher, Balduco, então todo mundo tem interesse em comprar. Então, você tendo um pouquinho de habilidade ali, uma condição comercial, você fecha grandes e bons negócios, né? Mas eu não tinha qualidade de vida, então trabalhava de segunda a sexta nesses 14 clientes, 7 na semana, 7 na outra, reunião todo sábado, que começava das 8 da manhã e terminava 1 ou 2 horas da tarde, todos os sábados reunião. Então, o dia que eu tinha para lavar um carro, dar manutenção no carro, eu estava em reunião. Então, segunda-feira eu era o primeiro a ser acionado, porque eu era o key account. Então, eu tinha que ir muito bem na semana, porque era o resultado da semana de venda daquela distribuidora. Então, eu não tinha qualidade de vida. Quando ele falou isso, eu falei, cara, esse cara tem razão. E continuei, vou avaliar melhor. Aí foi onde eu avaliei aquele tripé que eu disse aqui no início. Que era qual mesmo? Vamos lá? Primeiro, você tem potencial? Eu olhei e falei, cara, eu tenho potencial. Essa empresa tem potencial? Eu falei, cara, tem, que ele me mostrou o portfólio, me mostrou que seriedade, né, o gerente da região, então tem até gerente de empresa é potencial. Tem consumo para esse tipo de produto? Tem, mas todo mundo comemora. A região tem que ele ia te dar? A região tem comércio, tem população? Tem. Então esse tripé funciona. Aí é só eu acreditar nesse tripé aqui e trabalhar. Ele me apresentou a proposta de negócio dele, como que era a forma de remuneração, enfim. Eu aceitei em 2004 ser representante da Junco. E quando que você virou gerente? Então, aí eu trabalhei 1 ano como representante. Em 2005, foi me feito o convite para assumir a gerência na Junco, que eu assumi a região Centro-Oeste. E aí, em 2006, eles me deram uma outra região junto com a Centro-Oeste, ficou Centro-Norte. Então, eu fazia Centro-Oeste e Norte. Então, baseado naquilo que eu vinha entregando, coisas que não estava acontecendo com facilidade em outras gestões. Então me deram o Centro-Norte, então eu fiquei na Centro-Norte por um tempo, depois eu vim para o Triângulo Mineiro, não, faz o Triângulo também Mineiro aqui, nos ajuda aqui, é o nosso quintal de casa, é preciso um cara igual você. E hoje você é nacional. E aí em 2017 eles me fizeram convite para assumir a Nacional. Parabéns. E eu estou como nacional desde 2017 aí. Muito bom. Cristiano, a gente queria ficar aqui para sempre, mas a gente tem um período, uma janela de tempo, quem sabe depois a gente pode até tratar de outros assuntos assim mais aprofundados. Mas eu gostaria só de abordar um último tema, porque eu sei que é um tema que a galera que está assistindo a gente se importa muito com ele. Eu vejo essa dificuldade por aí, que é aquela história assim, ó. Conta pra gente, dá pra gente uma noção. Imagina que você está falando com um empresário agora. Esse empresário ele tem um Cristiano debaixo dele lá. Sim. E ele precisa garantir que esse Cristiano esteja coordenando a equipe de vendas. Que tenha na mão o controle de quem faz bem, de quem faz mal, de o que fazer para uma região que está deficiente alavancar, o que fazer para não perder uma região que é promissora e que traz resultado hoje. Eu queria que você abrisse a sua caixa de ferramenta e brevemente contasse para a gente como é que você gerencia essa equipe para que a Junco tenha um nível incrível de produtividade comercial que eu sei que a Junco tem hoje em dia. Então vamos aqui pelo conceito da árvore da produtividade. Nós vamos chegar nessa definição que você me perguntou aqui do que é o conselho que eu daria, né? Então qual que é o conceito de uma árvore? Pegando a árvore mesmo, é raiz, tronco, galho e frutos. Certo. Perfeito? Então vamos lá, qual que é a raiz dessa empresa comercial? De qualquer empresa comercial, não é da Junco, qualquer empresa comercial. É a estrutura comercial, a equipe de venda, de gestão. Certo. Perfeito? Então essa equipe ela tem que estar, primeiro, bem contratada, bem treinada, bem monitorada, né, com objetivos claros, conceito de rotas, se é o seu negócio é rota, de visitar cliente por cidade, então tem que ter um conceito de rota muito bem feito, onde você faz um estudo. Nós gastamos mais de 30 dias, Fábio, para implementar o nosso conceito de rota na Junco, porque muitos representantes não tinham isso bem formado, não sabia da importância do cara cumprir uma rota semanalmente. Então tem isso muito claro com a sua equipe de venda, né, comercial. Depois você tem o tronco, né? O tronco é a estrutura, é a empresa. O que ela te oferece de produto, o que ela tem de processo, o que ela te dá de ferramenta, que tipo de suporte que ela te dá. Perfeito? Então depois vem os galhos. Aí os galhos são tudo aquilo que eu falei aqui no início da raiz,
Uma equipe motivada, treinada, capacitada, sabendo os conceitos, aonde está, aonde quer chegar. Depois a estrutura, que é o tronco, que é produto, aí vem para os galhos. É executar tudo que eu disse aqui. É executar sua rota, é executar sua venda por categoria, é fazer proposta de negócio, é ser audacioso, é ser corajoso. Então aí você está nos galhos. Então se você fizer isso aqui, lógico, com monitoramento, né, você não pode ser um gerente que é só administrar no ar-condicionado. Você tem que ir para a rua, você tem que fazer chão de loja, você tem que... Igual o Osmair fez lá. Igual o Osmair fez, você tem que enxergar suas oportunidades de negócio, você tem que ver suas ameaças, né, que tem também na sua região. Quem está te ameaçando, que eu não conseguia ver porque eu não vinha para o campo, meu representante não me passava. Então vá, faça visita constantemente, também como dica, isso é importante para você. Quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, melhore as suas fraquezas, explore as suas fortalezas. Então isso faz com que você tenha uma empresa comercial de sucesso. Não é, Junco, é qualquer empresa comercial de sucesso. É fácil? Não. Você vai ter percalços no percurso. Não tem jeito de você jogar um futebol sem tomar uma canelada. Estou usando a referência do futebol aqui. Copa América. Você usa a Copa. Então não tem jeito de você jogar futebol sem tomar a canelada. Então toma as caneladas que você queira, que você precisa tomar, mas que se levante logo e ataque e faça o gol que você precisa fazer. E o gol na área comercial é produtividade constante, dia após dia. O sucesso de hoje não vale para amanhã. Se você não tem condição de fazer isso, não dá conta de viver com essa pressão, arrume outra profissão para você fazer. Não seja gerente, não seja representante. Cristiano. É isso aí. A gente vê você ficando cada vez mais apaixonado, cada vez mais enfático, que nós vamos ganhar. Eu fico pensando, cara, você tem essa árvore toda aí, e eu vejo dois problemas nas empresas que estão assistindo a gente aqui. É a base, então você falou de palavras-chave. Ó, pessoal, treinamento, palavra-chave, contratação, palavra-chave, monitoramento, indicadores, palavra-chave. E depois eu vejo no galho, porque não adianta, eu vejo empresas que têm as raízes bem fundamentadas, mas não executam. Então você pega um Cristiano de uma empresa qualquer, que é um gerente nacional de vendas, e que esse cara não está junto com a equipe, não é um Osmair que vai contratar vendo quem está no campo. Então, olha, eu não sei se você gostaria de dar mais algum recado, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Eita. Mas se você quiser, eu abro aqui mais 50, 60 minutos para você. Mas se não... Não, mas pode abrir, eu voltaria aqui então. Mas eu deixar só mais um recado aqui, principalmente para representante, tá? Vai. Representante comercial. Fale naquela câmera. Naquela câmera para você. Não seja um tirador de pedido. Seja um cara que leva valor, que leva solução para aquilo que o seu cliente tanto espera. Só depende de você. A hora de mudar de patamar é agora. Faça uma leitura, faça uma leitura sua mesmo, realmente, do que você quer ser na vida e o que você está entregando. Então, não seja só um tirador de pedidos. Seja realmente um consultor de venda que leve soluções para qualquer tipo de negócio ou para qualquer tipo de empresa. Muito bom, muito bom. Ficou a dica do JBP, ficou a dica do cliente monitorado, quer dizer, da onde ele pode tirar a ideia, está nesse próprio programa que a gente fez aqui, que foi um prazer fazer com você. Imagina. Já somos amigos há muitos anos e eu admiro muito a forma apaixonada e técnica como você gerencia a sua equipe. Todo mundo na Junco, vocês estão de parabéns. Uma empresa que, quando eu fui consultor da Junco, eu lembro, eu não vou falar números aqui para não ser deselegante, mas eu lembro que a gente tinha uma meta, um número redondinho, que a gente custava chegar, até que chegou um dia que a gente alcançou. Recentemente fui falar com o Júnior Júnior e o Júnior me falou que aquilo lá ficou para trás. Vocês estão o dobro, mais do que o dobro. 4 vezes mais. 4 vezes daquela mais. Época que você participou lá da Junco. Daquela época que eu participei. Então vocês estão todos muito de parabéns. Um grande abraço para toda a família junqueira. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa de hoje, todos que assistiram. Cristiano. Sim. Que Deus te abençoe e que você continue prosperando junto com a Junco lá, Obrigado, viu, Fábio, pela oportunidade. Obrigado à equipe sua aqui da JoyTB, né? Isso. É isso aí. Obrigado mesmo. Estamos à disposição aí. Obrigado. Nina, obrigado por você ter vindo também, viu? Prazer em conhecer você. Bem-vindo à Junco. E para você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. A gente já está preparando o episódio número 3, enquanto você está assistindo aqui o episódio número 2. E sempre com pérolas, com dicas. Acompanhe a gente também no nosso Instagram, que está aqui embaixo. Lá no Instagram você vai poder ter os recortes das coisas mais importantes, do que a gente chama de pérolas, que saem em cada um dos nossos programas. Um abraço então e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.